Fala aí, galera, beleza? Tô aqui com meu amigo Caio Torres em mais um leitura da rodada. É isso aí, galera. Muito bom estar aqui. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos embora. É isso aí, vamos começar falando então do jogo que foi adiado, né? Flamengo e Grêmio. Foi adiado por conta da Libertadores, que inclusive o Flamengo jogou e perdeu. É isso aí, Caio. Infelizmente era melhor o Flamengo ter jogado brasileiro, né? Se fosse para passar aquela vergonha. Mas vamos embora. Pois é, complicado, né? Então vamos falar aqui do Atlético Mineiro, que ganhou de 2-1 do Botafogo, que tá numa situação bem difícil no campeonato, né? Exatamente, Bruno. O Botafogo é o penúltimo colocado com apenas 20 pontos, né? Ele já vem de 4 derrotas seguidas e perdeu mais essa para o Galo foram gols de Sara Savarino e Eduardo Sacha, e o gol do Botafogo foi do Benevenuto. É muito bom para o zagueiro do Botafogo, né? Voltar a ter boas atuações, voltar a marcar gols, mas infelizmente o time no ataque não está correspondendo muito e tem grandes chances de ter mais um rebaixamento na sua grande história, né? Que é uma coisa que eu É fico bem triste. muito triste. Mas é complicado, né? A situação do Botafogo já trocou de técnico várias vezes, agora vai voltar a ter o Barroca no comando. Mas então a gente espera para ver como é que vai desenrolar isso aí, mas as coisas realmente estão muito difíceis para o Fogão. Fala agora do Corinthians, né? Com uma vitória bem alada por 1-0 contra o Curitiba, na casa do Curitiba. Exatamente, Bruno. Uma coisa que chama atenção é que o Thiago Nunes, quando teve sua passagem pelo Corinthians, ele tentou dar uma cara, um estilo muito diferente do que o Corinthians é. Ele queria que o Corinthians vencesse por 3, 4 gols de diferença. Isso não acontece. A gente sabe que desde a era Tite, lá naqueles tempos vitoriosos do Corinthians, que eles ganham jogos de 1-0 ou empatam, seguram assim na força, e foi assim que foi campeão em 2017. Então não tem o porquê mudar o estilo histórico do Corinthians jogar. O Wagner Mancini entendeu isso e tem feito grandes jogos, ganhando de 1-0, empatando fora de casa, e isso já deixou o Corinthians muito bem na tabela, né? Já é o 10º colocado, entrando na vaga de classificação para a Sul-Americana. Pois é, o que importa mesmo é ganhar no final das contas. Vamos para o empate então de Fortaleza, as famosas viúvas do Rogério Ceni e Goiás. O Fortaleza que até está se virando bem sem o Rogério Ceni, né? Não são tipo resultados tão ruins que eles vêm conseguindo, já venceram alguns jogos, empataram e perderam alguns, bem diferente de como é o Flamengo com o Rogério, né? Só tem uma vitória, mas foi um jogo bem pecado. Para você ter noção, Bruno, o Goiás deu uma finalização ao gol, que foi o gol que eles fizeram. Então, 100% de aproveitamento nas tentativas, enquanto o Fortaleza teve 15 chutes para o gol e fez só um gol, que foi o gol com o Wellington Paulista. Então, aí para você ver como que tem sido acirrado esse Campeonato Brasileiro, né? Mesmo enfrentando o último colocado, a situação não é tão fácil assim quanto a gente pensa. Acontece direto quando eu jogo FIFA. Eu dou 20 chutes pro gol, faço um, o cara contra mim dá um chute, tomo um gol também. Complicado isso aí. Então, agora vamos falar de um 3-0 bem bonito do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Onde a lei do ex se fez presente, né? O Rony marcou 2 vezes contra o seu ex-clube e aí conseguiu dar uma boa vantagem para o Palmeiras. O outro gol foi do garoto Patrick de Paula, né? Que tem sido um dos destaques da equipe do Verdão. Eles que se moldaram, né, seu estilo de jogo depois que o técnico português chegou aqui para comandar esse time do Palmeiras, já vem tendo goleadas na Libertadores, né, como aconteceu ontem. Então tem sido grandes jogos e grandes atuações do Verdão, que vai aí em busca do título da Libertadores e do Brasileiro. É, o Rony que não é um jogador que tem marcado muito aí pelo Palmeiras, né? Mas aí foi logo na lei do ex, que nunca falha, e conseguiu marcar contra o seu antigo clube. E dá destaque também para a garotada do Palmeiras, que está jogando muito, né, cara? Uhum. E Bruno, a torcida do Palmeiras já está empolgada com o Rony. Eles até levantaram uma estatística bem interessante. Na Libertadores, o Rony tem mais gols que Lukaku, Cristiano Ronaldo, Messi juntos. Acredita? Impressionante, né? É realmente um jogador diferenciado. Eu fico impressionado com o nível de atuação que tem o Rony. Com certeza é um candidato à bola de ouro. Com certeza. Agora vamos aí para a vitória do Santos por 4-2 contra o Sport. O Santos que tem se virado bem, né, nesse momento de pandemia, né, eles que tiveram um surto no elenco, tiveram até o Cuca no hospital com situação grave, mas graças a Deus já está bem. O Santos que
como eu disse, está passando muito bem por essa fase, não tem perdido jogos importantes, né? Tem aqueles tropeços, um empate, assim, mas é normal, né? Querendo ou não, estamos vivendo um período de pandemia, muitos jogadores correm o risco de ser contaminados, sim. Mas o Santos vem passando por isso muito bem, fez os gols com Marco Sérgio, Lucas Braga, Bruno Henrique e Soteldo, né? O Sport ainda tentou uma reação com Matheus Vinícius e Leandro Barcia, mas não deu certo para o clube do Nordeste, né? Pois é, o Santos realmente está conseguindo se virar apesar das dificuldades e a gente espera que continue assim. É uma equipe bem interessante e que tá tendo uma campanha bem satisfatória aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do São Paulo, que esse sim está tendo uma campanha muito boa, ao meu ver, que o Fernando Diniz conseguiu finalmente encaixar seu futebol em algum time, ganhou por 3-1 do Bahia. Bruno, é o que a gente fala. O técnico do futebol precisa de tempo, né? A gente sabe que a torcida, o nosso futebol brasileiro é muito imediatista, mas se der tempo para qualquer treinador, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, ainda mais com a capacidade do Diniz. A direção do São Paulo bancou ele no cargo, independente dos resultados ruins no Paulistão e no início do Campeonato Brasileiro, e hoje os caras estão aí com um ponto atrás do Galo, com 2 jogos a menos. Então, tendo tudo para assumir a liderança assim que esses 2 jogos forem repostos, né? Eu que tenho pesadelos com o São Paulo e com o Luciano até hoje, né? O Luciano que marcou 2 vezes e o Arboleda marcou o 3º gol do São Paulo nessa grande vitória em cima do Bahia e do Mano Menezes. Pois é, né, cara? O Luciano, ele acha que ele lembrou dos Fla-Flus, que mesmo que a gente perdia, ele sempre marcava. Mas o que dizer do São Paulo, né? Eu fico feliz pelo Diniz, eu gosto dele como técnico, mas fico um pouco triste por ele não ter conseguido implementar esse estilo de jogo com tanta eficiência quando teve sua passagem pelo Fluminense. Realmente é um técnico de futebol bem interessante e diferente de tantos outros que a gente tem por aqui, que tem um estilo muito conservador. Só em time grande que funciona. Ah, beleza. Então vamos para o empate aqui de 0-0 do Atlético Goianiense, famoso batedor de gigantes, e Inter. O Atlético que depois que perdeu o Wagner Mancini para o Corinthians não vem tido grandes atuações como acontecia antigamente, né? Tanto aquela vitória em cima do Flamengo de 3-0, como a vitória em cima do Fluminense, em cima de Vasco, desses grandes clubes que você já citou. O Inter que depois que trocou de técnica, o Abelão chegou e não tem grandes resultados. O Abel só tem uma vitória em 5 jogos, então é realmente uma situação muito difícil para o Inter, né? Que perdeu a liderança, perdeu o segundo colocado e já está ali em quarto, podendo até perder a vaga direta para a fase de grupo da Libertadores. Se o Abel não der um jeito nisso rápido, a situação vai ficar difícil para o Colorado. Queda muito brusca de rendimento, né, cara? Perdeu o Kudê, já foi ali perdendo o jogo também, tendo resultados muito aquém do esperado pelo time do Inter. Mas eu realmente não entendi essa contratação do Abel Braga. Eu acho que, ao meu ver, ele já não tem nível técnico suficiente para se encaixar nessa nova geração aí de Campeonato Brasileiro, desses novos tempos em que o futebol é mais rápido, mais planejado, e ele não tem essa visão. Então, acho que foi uma bola fora, tanto do Inter quanto do Abel, de aceitar essa proposta, mesmo sabendo que o tempo dele já passou, infelizmente. Ter todo o respeito por ele, pela história que ele tem pelo Fluminense e também pelo Inter, mas, ao meu ver, já não dava mais para ele entrar. Existem muitas opções no mercado, né? O próprio Thiago Nunes, que eu citei aqui anteriormente, é um bom técnico que gosta desse futebol ofensivo, que o elenco do Inter propõe a qualquer técnico que chegar, vai fazer um grande trabalho ofensivamente, com certeza defensivamente também, porque o elenco do Inter pode ser um elenco assim até limitado em questão a banco de reserva, mas o time titular do Inter é muito bom, é um dos melhores do Brasil, então é só arrumar a casinha ali que tudo vai dar certo. É isso, vamos ver como é que vai ser esse trabalho do Abelão aí. E agora vamos falar de uma vitória muito expressiva, belíssima, do Ceará em cima do Vasco, né? Ganhou por 4-1, fora o baile. Confesso para você que não foi um resultado que me agradou muito. Eu acho que poderia ter sido mais gols para o Ceará. Mas, infelizmente, só foi 4-1 mesmo. O Ceará fez os gols com Bruno Henrique, Kleber, Saulo Rodrigues e Vinícius. O gol do Vasco foi marcado pelo grande, o extraordinário Ribamar, né, que chegou a fazer o gol de pênalti. O Vasco também que encontra-se na mesma situação que o Botafogo, está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 24 pontos. E aí, Bruno, a gente pode ter os 2 cariocas rebaixados. Como que vai ficar o Campeonato Brasileiro em 2021?
Rapaz, eu tenho que ter os carioca junto com o Fluminense pra gente poder passar vergonha junto, né, cara? O Flamengo que tá numa situação melhor aí, mas também não tá lá essas coisas esses dias, né? Mas, sendo sincero, agora realmente eu não vejo o Campeonato Brasileiro sem os times cariocas, então seria uma situação muito estranha. Eu ficaria até um pouco triste de não ver Vasco e Botafogo no Campeonato Brasileiro Série A. Mas as atuações não estão me dando muita esperança deles continuarem. Infelizmente, o risco deles serem rebaixados é muito grande e se não melhorar alguma coisa logo, vai acontecer. Bruno, em contrapartida, a Série B só tem a ganhar com isso, né? Jogos entre Cruzeiro e Botafogo, Vasco e Cruzeiro na Série B vão ser alucinantes, né? O Vitor e o Greg vão ficar bem felizes. Com certeza. Vamos falar agora aqui do outro batedor de gigantes que não conseguiu bater o meu gigante Fluminense. O Red Bull Bragantino ficou em 0-0 com Flusão. Bruno, foi um jogo onde a vontade se sobressaiu mais que a precisão, né? Ambos os clubes, assim, deram sangue, jogaram com raça, isso aí não tem como discordar, mas a pontaria e não estava em dia, né? Nem em quesito de aquele passe decisivo, aquele último passe, aquela finalização que poderiam surtar em gol, não aconteceu. Então, por isso, o 0-0, na minha opinião, foi justo, uma falta de inspiração das duas equipes naquele último passe, né? Naquela finalização precisa, mas um jogo bom, um jogo agradável para quem gosta de ver assim, um jogo raçudo, com pegada, né, com muito suor. Um placar equilibrado para as duas equipes que não fede nem cheira. O que teve de raça, de vontade, não teve de habilidade. Realmente foi um jogo triste de se ver. Parecia a pelada valendo uma coca. Mas, enfim, um empate merecido, realmente, como você bem colocou. Então é isso, galera. Estamos fechando aqui mais uma leitura da rodada. Quero agradecer a presença do meu amigo Caio. Eu que agradeço, Bruno. É sempre bom estar aqui. E fiquem ligados nos próximos leituras da rodada e nas demais atrações de leitura de jogo. É isso aí, galera. Valeu! Valeu!